Olá pessoal, meu nome é Jorge Ariranha e bom, hoje eu vou falar para vocês do meu lar, a Amazônia. Bem, ela contém a maior bacia hidrográfica de todo o planeta, que se estende por mais de 7 milhões de metros quadrados. 4 milhões estão no Brasil. E o Rio Amazonas contribui muito com isso, pois sua extensão da nascente à foz é de 7.100 km². As nascentes dos rios mais importantes, como Solimões, Negro e Madeira, nascem na Cordilheira dos Andes, no Peru. Alguns atravessam outros países antes de chegar no Brasil, como Equador, Colômbia, Venezuela e as Guianas. A natureza presenteou a capital do Amazonas com um belo espetáculo do encontro das águas escuras do Rio Negro com as águas barrentas dos Solimões, em frente à cidade de Manaus. E o contraste dessas duas cores, do Rio Negro e dos Solimões, se estende por vários quilômetros até se formarem o Rio Amazonas. E agora, deixando a hidrografia um pouco de lado, vamos ao relevo. E ao contrário do que se pensa, possui três formas bem definidas, indo de altas altitudes a planície. E ela divide em três principais formas: planície, depressão. Editor, não é esse tipo de depressão não. Ah tá, agora sim. E o planalto. A planície é a superfície mais plana, com até 100 metros de altitude, formada pelo acúmulo sedimentar recente movido pelas águas do mar, rios e de lagos. A depressão caracteriza por ser uma superfície com altitude de 100 a 300 metros, de leve inclinação, formada por prolongados processos erosivos. E o planalto é a região irregular com altitude acima dos 300 metros. É produto de processos erosivos sobre rochas cristalinas. São conhecidos como os morros, serras e chapadas. Mudando de assunto, o clima predominante na Amazônia é o equatorial úmido, que nem é tão quente, nem tão frio, gerando altas taxas de precipitação, cerca de 2.500 milímetros anuais. E a temperatura é bem estável, sempre em torno de 25 graus. Numa pequena porção setentrional do país, há o clima equatorial semi-úmido, que ainda é quente, mas menos chuvoso. Isso por causa do seu relevo acidentado do planalto residual norte amazônico e das correntes de ar, que levam as massas equatoriais para o sul, entre os meses de setembro a novembro. A fauna amazônica é rica e diversa, e sem dúvidas uma das mais impressionantes de todo o planeta, sendo composta por mamíferos, peixes, aves, répteis, anfíbios e insetos, que multiplicam de forma variada, formando grupos que convivem entre si, utilizando os recursos oferecidos pela floresta. Na Amazônia, existem mais de 2 milhões de espécies, dentre elas as antas, o araci castanho, a arara vermelha, o boto cor-de-rosa, a sucuri e as minhas amigas, as ariranhas. A superfície da Amazônia abriga uma das últimas extensões contínuas de florestas tropicais úmidas do planeta, detendo cerca de 1/3 do estoque genético do planeta. E das 100 mil espécies vegetais que existem na América Latina, cerca de 30 mil estão na Amazônia. Estima-se que existem na região cerca de 60 mil espécies de plantas, das quais 30 mil são de plantas superiores e sendo mais de 2.500 espécies de árvores, destacando algumas delas: cajuaçu, jacarandá-copaia, maçaranduba e o tatajuba. A planta mais famosa e símbolo da Amazônia é a Vitória Regia. Conhecida como Rainha dos Lagos, ela abre suas folhas nas águas rasas e sem correnteza, formando uma bandeja redonda verde. Então, pessoal, eu venho falar para vocês agora do mais importante, que é sobre os problemas ambientais que a Amazônia passa. E um dos principais deles é o desmatamento ilegal e predatório, onde madeireiros instalam-se na região para cortar e vender troncos de árvores nobres, e também os fazendeiros provocam queimadas na floresta, para ampliação de áreas de cultivo, principalmente de soja, e por isso podem provocar um desequilíbrio no ecossistema da região, colocando em risco a floresta. Bom, e outro exemplo, só que poucas pessoas conhecem, é o da biopirataria, que muitas vezes cientistas estrangeiros entram na floresta sem autorização de autoridades brasileiras, para pegar amostras de plantas e espécies de animais. Levam estas para seus países, pesquisam e desenvolvem substâncias. E assim, eles registram patente e depois lucram com isso.
O grande problema é que o Brasil teria que pagar futuramente para utilizar as substâncias cujas matérias-primas são originárias do nosso território. E alguns exemplos de espécies de plantas brasileiras que foram patenteadas por empresas internacionais são o açaí, que foi registrado em 2003 no Japão e cancelado pela pressão das ONGs, a antiroba, que foi patenteada por empresas no Japão, na França e também na União Europeia, e o cupuaçu, que foi registrado no Japão pela empresa Asahi Foods e Body Shop, que é inglesa, entre outros produtos. Bom, em outro problema ambiental que nós podemos citar é a extinção da fauna. Segundo os dados do IBGE, há 218 espécies em extinção em todo o estado brasileiro. Isso acontece não somente por causa da captura desenfreada de animais, mas pela destruição de seus habitats naturais, a poluição e o desmatamento no Brasil, entre outros fatores. E alguns dos exemplos de animais que estão em extinção são arara de barriga amarela, ararajuba, arara vermelha, ariranha, arpia, jaguatirica, macaco-aranha, macaco-prego, onça-parda, onça-pintada, tamanduá-bandeira, pirarucu. E continuando falando da extinção, vamos agora para a extinção da flora. Ao todo, são mais de 5.000 árvores derrubadas por ano. Estudos apontam que 17,3% da cobertura florestal do bioma já foi destruída. A posse ilegal de terras, as queimadas e a expansão da fronteira para a pecuária e a agricultura estão entre os fatores predominantes para essa devastação e para o aumento da taxa de plantas em extinção na Amazônia. Dados do Serviço Florestal Brasileiro apontam que cerca de 24 espécies estão ameaçadas na região. E dentre essas 24 espécies que estão ameaçadas, temos a andiroba, a castanheira, o cravo do Maranhão, o cumaru de cheiro, o mogno, o chamim e o pau-rosa.